Olá, boa noite. Tô abrindo mais uma live. Tive um probleminha aqui de conexão. Vou convidar o Ricardo. Aí? Acho que agora entrou, né? Ai, que bom. Que bom, que bom. Não sei, eu acho que eles mudaram a configuração também. Eu não sei se é isso, o Instagram. Mas você fez live ontem, né? Para você foi tranquilo. Ah, que Mas você foi convidado também, né? convidado, exatamente. É. Eu não estou conseguindo tirar essas letrinhas aqui da minha frente, não sei como é que faz. Não, acho que daqui a pouco elas desaparecem. Você fala. Tá. Tá tudo certo, né? Tá tudo Pessoal certo. entrando. Que bom. Você tá ouvindo a música? Oh. É uma música celta. Para celebrar esse momento. Bom, né? Bom. Tá dando para ouvir um pouquinho? Ah. Tá atrapalhando? Não, não está atrapalhando. Eu não consigo ver meu rosto com tanta letrinha que tem. Não sei. Por que será? Costuma, à medida que vai caminhando, costuma sair. Não, daqui a Viu? pouco vai sair, tá bom. Então, bem-vindo, Ricardo. Estou muito feliz. Obrigado também. Vou abaixar aqui um pouquinho para a gente poder ficar, né? Falar melhor. Era mais só para começar. Viu? Então, como eu te mandei aquela foto, né? Preparei um cantinho sagrado aqui, porque acho que todos nós, né, que gostamos de arte terapia, antroposofia, sempre tem um cantinho sagrado do lado, né? Então, eu queria compartilhar com as pessoas. Acho que faz parte, né? Tem alguns cristais aqui. Tem pedras também, várias pedras do Brasil, né? De cachoeiras. Mas tem uma especial aqui que é do Caminho de Santiago, Compostela, né? Enfim, tem umas ervas aqui. E tem também um grande símbolo, né? Que a gente vai falar depois, né, Ricardo? Kelly. Então é isso. Vou deixar aqui o cantinho sagrado. Vamos abençoar aqui. Bom, a gente acabou, essa nossa segunda live, né, Ricardo, surgiu de uma forma bem espontânea, né, porque a gente fez a nossa primeira live sobre o Caminho de Santiago de Compostela já há alguns meses, né, e a gente compartilhando, né, as nossas experiências, no final eu disse para você, né, o que mais, assim, me chamou a atenção dentre tantas coisas no caminho foram alguns círculos, né, de pedras que eu vi, né, e as pontes, né, enfim, mas aí, falando sobre os círculos, você falou, vamos então fazer uma outra live, né, porque por causa do meu livro e tudo mais, e então tá aqui, né, andando em círculos, né, que é um trabalho belíssimo, né, com as suas fotos em preto e branco, por esses locais de poder, né, na Irlanda, na Inglaterra, né, então a nossa live, acho que esse fio começou aí, né, esse novelo aí começou a desenrolar, né. Eu vou falar um pouquinho de mim, aí depois você fala de você e aí a gente começa, tá bom? Tá bom. O pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Então, eu sou Lilian, né, sou terapeuta, tenho alguns trabalhos bem em comum, né, com você, né, Ricardo? Sou arteterapeuta, sou consteladora familiar, trabalho com círculos sagrados, né, que também está tudo muito ligado, né, essa questão toda desses locais também, né, de poder. Eu trabalho muito também com o sagrado feminino, né, através dos círculos sagrados, né, e também sou facilitadora de um jogo que é também circular, ele é uma espiral, né, que é o Caminho de Santiago de Compostela por meio de símbolos, né, e, enfim, com os florais, né, e algumas ferramentas nesse sentido, né, sempre buscando a ampliação de consciência, né, sempre semeando, né, acho que uma luz, né, enfim, um caminho que possa
conter todos esses elementos que nos favorecem, né? No sentido da cura, no sentido da ampliação de consciência e do autoconhecimento, né? E aí, eu me sintonizo muito com o seu trabalho, né? Já participei, né, de coisas com você, que foram bem marcantes para mim, né? Nunca vou esquecer aquela constelação né, você fez em São Paulo e que no começo você bateu o tambor, foi muito mágico, assim, foi muito especial para mim, né? Então, daí a gente tem trilhado esse caminho, né, de trocar, de parcerias e tudo mais, né? Então, essa live de hoje traz um pouco dessa, enfim, desse caminho, né, que você fez, que você percorreu, que você fotografou, né? Mas que no fundo, acho que os nossos caminhos, né, as nossas buscas, né, estão muito ligadas, né? Eu acho que são grandes fios aí entremeados, tramados, né? Nesse sentido de que a gente amplia a nossa consciência cada vez mais, né? Então é isso. Seja super, super bem-vindo. Obrigado, Lília. Pois é, a gente passou e passa por muitos pontos em comum, né? Sim. O primeiro contato que eu tive com o Stonehenge, né? Stonehenge é um círculo de pedras que tem 5.000 anos e fica na Inglaterra, né? Eu tinha ido uma viagem para a Europa e na Inglaterra. Quis visitar, tinha essa imagem, não tinha uma ligação especial, mas me parecia uma imagem interessante. Então eu fui e foi muito impressionante o que aconteceu, assim, o encontro com aquelas pedras, assim, inexplicável, né? São pedras que ficam a quase 4 metros de altura fora do solo e tem mais uns 3 metros para baixo do solo, né? E aquilo aconteceu há 5.000 anos, e há 5.000 anos a gente fica pensando como é que essas pessoas levaram essas pedras de quilômetros de distância, porque se sabe de onde elas foram caídas, até esse lugar. Então é um mistério, tem muitos livros, muitas teorias e tal, mas o que é mais importante do que a explicação é estar lá e presenciar isso, né? Claro. Então, depois de ter feito o livro sobre o Caminho de Santiago, meu editor me perguntou qual era o novo projeto. E eu tinha algumas ideias. Entre as ideias que eu tinha na Irlanda, eu tinha conhecido uma irlandesa no Caminho de Santiago, a Mayra, e eu entrei em contato com ela e a gente trocou umas mensagens por e-mail. Isso foi no primeiro semestre do ano, maio, abril, e ela me contou que estava voltando para fazer o Caminho de Santiago novamente com a outra pessoa que eu tinha conhecido lá também. Muito animada com isso. E no início de agosto eu recebi uma mensagem dessa outra amiga dizendo que tinha ido com a Mayra para o caminho e a Mayra tinha morrido em Santiago. Teve um infarto depois que chegou, foi para o albergue, o pessoal saiu e quando voltaram ela estava morta. E aquilo ficou muito marcado para mim. Eu falei, caramba, eu estava combinando de ir lá, de me encontrar, de visitar ela, a família. E aquilo foi como um chamado. E eu fui depois conhecer o marido, os filhos, eu tive na casa dela e tal. Como enfim, mas a minha ideia inicial era fazer caminhar, dar a volta a pé na Irlanda. Como tinha feito, depois que a gente faz o caminho, né, 800 quilômetros, qualquer coisa parece pequenininha. Pois é, com certeza. Mas aí na Irlanda eu achei que era um pouco arriscado, porque eu cheguei a andar uns 100 quilômetros lá, mas as estradas eram muito estreitas e sem acostamento. Eu falei, eu vou acabar sendo atropelado aqui e isso não vai dar certo. Então, depois de uns 100 quilômetros, eu aluguei um carro e fui fazendo o meu percurso. Incrível. Incrível. Então, aqui eu tenho uma imagem de Stonehenge. Dá para ver, né? Tá, claro. Dá. Então, tem uma mensagem aqui atrás que acho que é bem assim... acho que traz uma energia assim de
no sentido, sabe, que as pessoas realmente se acheguem, né, e possam entrar dentro desse espaço sagrado. Posso ler? Pode, claro. Ué. Olha só, fala assim: não tema liberar o instinto. Esteja aberto à poesia, à intuição, às vozes que não pertencem a você e às palavras vindas de outras dimensões. Aqui é Stonehenge, círculo sagrado dos druidas. Adentre com respeito e sinta como seus pensamentos se unem a uma extensão infinita de sentimentos. É a inesgotável força criadora. Deixe-se mover por forças ancestrais que pertencem a outras dimensões. Stonehenge é um espaço de transformação, de movimento, de canto e de dança livre. Vá ao centro e em busca de suas possibilidades. É lindo. Incrível, né? Porque assim, um pouco... Bom, a gente fica dentro desse movimento, né, Ricardo? Desde quando seu livro chegou, né, assim, você sente que realmente tem uma força, né, muito potente, né, nas imagens, né, e eu gosto muito daquela frase do poeta Manuel de Barros, ele fala: eu gosto do absurdo divino das imagens. Então, é bem isso, né, é absurdo, é divino, e é muito, assim, nutridor, né. Então, folhear o livro, né, eu acho que está com ele, assim, próximo, e acho que não só isso também, mas acho que quando a gente se sintoniza com um local de poder, né, mesmo que você não vá lá fisicamente, que é o meu caso, eu nunca fui, você entra dentro desse universo, né, de infinitas possibilidades, de curas, né, de conexão com a grande fonte, né. Então eu sinto, assim, sabe, essa energia muito forte, assim, não só durante as nossas conversas, né, quando a gente começou a falar mais especificamente sobre a live, mas quando o livro está por perto, sabe? É muito, é muito mágico mesmo. Mas é isso. Pode que vier no seu coração, vamos tecendo aí. Tem um acontecimento que foi marcante nessa empreitada, porque eu fui para lá, eu fiz um plano, né, apresentei para a editora gostou, e já vendemos uma parte da edição antes de eu sair daqui. E aí eu fui cumprindo o roteiro, mas teve um determinado momento, foi logo no início, em que eu estava num sítio antigo e aí começou a chover, eu fui para a cafeteria. Estava na cafeteria e comecei a pensar, que engraçado, né? Eu estou aqui, meu segundo livro para Lugares Sagrados, e eu tenho um roteiro para fotografar, mas eu não sei sobre o que é esse livro, porque o meu livro não é só fotografia. Eu não faço ideia. Aliás, eu fiquei pensando assim, tanta gente já me apoiou para eu estar aqui, eu estou uma semana na Irlanda, e por que eu estou aqui? Eu refletindo. Você fez essa pergunta, Nem eu mesmo sei ainda por que eu estou aqui. E aí, quando eu olhei na estante da livraria, tinha esse livro aqui. E o título do livro é The Standing Stones Speak, ou seja, as pedras, essas pedras em pé, né, falam. E aquilo foi tão forte para mim, esse título, que eu levantei, comprei o livro e comecei a ler. Então, eu tinha estado em Stonehenge alguns anos antes, eu era casado, e eu como fotógrafo, fiz um ensaio em preto e branco de Stonehenge, que ficou muito bonito, assim, quer dizer, eu imagino que ficou, porque era filme na época. E quando eu cheguei no Rio, o laboratório velou os filmes, esses 2 filmes que eu tinha feito em preto e branco, e eu travei uma batalha 3 anos na justiça, até que eles me dessem o valor das passagens para mim e para minha mulher, para a gente voltar lá. Era isso. Então, foram 3 anos, e quando eu recebi o valor das passagens, eu estava tão sem dinheiro que eu não voltei. Eu usei para pagar minhas contas. Então, anos depois, quando eu voltei lá, e que eu vi
esse título, e caramba, eu estou voltando aqui para as pedras porque alguma mensagem em Stonehenge me Claro. passou. Né? Uhum. Comecei a ler esse livro. Esse livro é um livro feito por um casal, talvez até já não estejam mais aí desse lado do Rio, tenham já morrido. Um casal de velhinhos, em que ele ou ela, não me lembro quem é quem, um deles trabalhava com pêndulo e encontrava quais eram as pedras que tinham mensagens para dar, e o outro conversava com as pedras. Então, eles descrevem uma viagem a Karnak, que é no norte da França, onde tem uma avenida de pedras, assim, de pedras imensas, né, e que eles iam, e um então ia identificando qual era a pedra que tinha coisas para dizer, com o pêndulo, e o outro ia lá e escutava, e o livro é isso, é o que as pedras falaram para eles. Então, é exatamente por isso que eu estou aqui. Exatamente, é maravilhoso, né? Incrível. Porque tem essa força, né, do reino mineral, né? Eu, assim, que gosto muito da antroposofia, né, do Rudolf Steiner. Rudolf Steiner ele ressalta muito, né, essa grandeza de todos os reinos, né? Reino vegetal, reino mineral, reino animal, reino humano, né? E quando ele fala muito do reino mineral, assim, eu tenho alguns materiais dele aqui, me vem assim como essa coisa das pedras sendo, como se fossem guardiões, né? Me soa, né? Como se fossem assim conselheiros, alguma coisa assim, sabe? Que tá, eu acho que mostrando para nós, né? Muito provavelmente esse caminho de volta para casa, né? Esse caminho de volta para o nosso coração, né? Esse espaço sagrado, né? Que a gente, em função da história, né? Da humanidade, a gente desconectou, né? Então eu observo muito com a minha experiência, Ricardo, porque assim, eu gosto muito, eu fiz enfim, eu criei para mim, como eu gosto, eu tenho muita sintonia com esses locais de poder, né? Um dos lugares que eu também, assim, me conecto muito é Chartres, né? Que é circular, né? Que é um labirinto, né? Que tá dentro da Catedral de Chartres, na França, né? E esse espaço eu plotei numa lona, sabe? Não na verdade na medida exata, né? Porque tem acho que 12, 13 metros. Plotei num espaço menor. E eu gosto muito da experiência de estar ali dentro, sabe? Assim como, né, você esteve ali, você caminhou nesses espaços de pedras e a gente sabe e sente, né, que muitas coisas acontecem com os nossos corpos, né, quando a gente adentra esse espaço circular, né. E então, assim, para mim é muito restaurador e curador fazer isso, sabe? Eu costumo fazer isso com frequência, e principalmente nos momentos que a gente, né, sente que você está diante de um conflito, né, que a sua energia, enfim, cai, né, alguma coisa nesse sentido, é para lá, entendeu, que eu vou, sabe? Além de me sintonizar, né, eu penso, né, porque tudo é quântico, né, tudo é energia, tudo é vibração, né, eu penso, né, tipo, eu visualizo Stonehenge, eu visualizo um lugar que tenha círculos de pedras, né, e me coloco ali, sabe, e é impressionante, assim, como as coisas se ordenam, se organizam dentro, né, da gente. Então, eu observo muito também nos meus trabalhos com círculos sagrados, né, que é bem isso mesmo, quando a gente está dentro de um círculo sagrado, né, eu trabalho muito, né, mais com mulheres, mas sempre também tem feminino e masculino, o que a gente sente, né, a gente sente que não existe uma hierarquia, né, todos somos iguais, né, então é um espaço da cura realmente, né, um espaço onde a gente pode ser quem a gente é, né, onde a gente pode se expressar. E uma outra observação que eu faço essa grande magia, isso é uma magia pura, né, de equilibrar os nossos hemisférios cerebrais, né, direito e esquerdo, a razão e a intuição, né, o feminino e o masculino, a luz e a sombra. Então é muito potente, né? É muito incrível. Só quem já entrou num círculo desse sabe que sabe. O que é. Eu tive uma clareza também
Uhum. Cada círculo que eu fui, que eu encontrei, que me levaram, eu fazia sempre algumas rodadas no sentido anti-horário. E aí sentava para meditar, Ah, para ver se tinha interessante. alguma mensagem lá de trás, né? Olha, É. Então, incrível. então é isso. Foram muitas experiências, muitas surpresas boas também, né? Sim. A Irlanda é um país muito bacana porque ela, apesar de não ter ficado intacta, mas ela ficou, esses monumentos ficaram muito preservados Sim. do que a Igreja Católica fez, que Uhum. foi suprimir, desaparecer com os monumentos que Sim. atraíam muitas pessoas, que eles Sim. chamavam de pagãos, né? Então, Sim. na Inglaterra, aconteceu muito, a gente vê em vários lugares, inclusive onde teria sido Avalon, né? Sim. Sim. Uhum. Tem marcas da Igreja Católica que construía Sim. por cima de lugares onde antes havia um encontro de pessoas Sim. para fazer seus rituais, né? Então, também poder assistir esse tipo de coisa por lá me deu uma Sim. boa dimensão de que todo mundo pode ter espaço, né? A gente não precisa querer Sim. suprimir o espaço do outro, como fizeram Verdade. muitas vezes, incorporar festas e adaptar, introduzir santos, essas coisas. Tem espaço para todo mundo, né? Sim. De verdade, a gente continua em contato com a natureza, em contato com o divino, contato direto. A gente vê o xamanismo é a prática de contato Maravilhoso. espiritual mais antiga do universo e sobrevive aí há dezenas e Uhum. dezenas de milhares de anos, Uhum. apesar de tudo que acontece. Então, Sim. pode se apagar algo físico, mas dentro da gente não se apaga, né? Exatamente, exatamente. Eu gostaria muito, porque o seu livro é tão incrível, né? Eu gostaria muito de mostrar, né, para as pessoas, né, aqui. Fala um pouquinho, né, dessa imagem que é tão incrível, né? Chalice Well. Essa imagem está em Chalice Wells. Chalice Wells é um lugar, well quer dizer poço, né? Sim, E lá tem dois poços, duas vertentes, que uma sai uma água vermelha, avermelhada, que seria isso. de sangue, e a outra uma água branca, que seria um leite, alguma coisa assim. Então, então assim, muito próximo, né? Então é um lugar onde havia um ritual. E tem uma foto aí de um altar em Chalice Wells, se você olhar, em que tem Hum. uma santa, tem elementos pagãos. Ah, sim, sim, sim. Tá aqui. Essa foto aqui, ó. Tem maçã, Sim, sim, tem várias coisas, né? sim. Então, assim, tem elementos. É interessante porque tem elementos pagãos, É, tem uma pena aqui, tem umas sim, frutas, e aí ao mesmo tempo tem uma santa. exatamente. Assim, é um lugar onde as pessoas buscam orientação, buscam contato com o transcendente e Sim, que sim, foi objeto de uma tentativa de apropriação, né, da Igreja Católica. sim, sim. É um símbolo, né, um marco. Em, em, Mas, em Avebury também, que Avebury tem um corredor imenso, uma avenida de pedras também, que termina num círculo, e parte da cidade está dentro desse círculo. Você vê que tamanho que é esse olha, que círculo, né? incrível. É uma Sim, cidade sim, pequena, né? Mas parte está dentro sim, desse círculo. Caminhei muito por sim, lá, tive bons encontros também. E sim. Glastonbury, que é esse lugar onde está Chalice Wells, Chalice Well. é um lugar muito interessante também, porque muitas Boa noite, pessoas, Valéria. muitas Tem uma pessoa pessoas entrando.
Uma pessoa dizendo boa noite, Valéria. Conheço ela. Boa noite, querida. Muitas pessoas que têm esses dons e uma intuição profunda vão para lá e se estabelecem. Então, eu descobri andando em Glastonbury que eu vi um shopping assim, era um shopping só de atendimento esotérico. Então, você entra lá, não tem coisa para comprar, né? tem atendimentos, é tudo voltado para ele. E eu fui almoçar num restaurante e tinha um jornalzinho da cidade, eu fui lendo e tinha uma foto que me impressionou, era uma vidente e só aparecia um pouquinho dela, era tudo no escuro assim. E me impressionou, eu falei, caramba, chamei a dona do restaurante e perguntei se conhece essa vidente. Ela falou, conheço. Minha filha esteve lá e realmente é uma mulher incrível. Ela atende meio no escuro e ela é life-changing, ou seja, né, uma pessoa capaz de trazer alguma coisa que pode mudar a sua vida, né? E naquele momento eu não queria mudar a minha vida, não. Eu falei, tá bom, deixa para uma próxima vez. Mas assim, o que eu entendi é que nesse lugar só se estabelece em Glastonbury quem realmente tem algo muito, muito diferente para oferecer. Amador não se cria em Glastonbury. Né? Entendi. É interessante, né, Ricardo, porque a forma circular, né, assim, é uma geometria, né, uma sagrada que está presente, né, muito forte, claro, né, nós somos filhos de Gaia, Gaia é redonda, né, e eu gosto muito de pensar no Jung, né, também, porque eu sei que ele morava, né, na praia, e aí ele sempre criava, né, fazia mandalas, né, todos os dias, criava os desenhos na areia, né, e principalmente nos momentos também bem difíceis da vida dele, né, assim, enfim, enfrentamentos, conflitos, ele tinha essa prática, né, de fazer esses desenhos, esses círculos, né, essas espirais, né. Então, aqui eu tenho umas imagens, né, eu acho que a gente pode ilustrar, né, acho que tudo isso, porque é uma geometria que está presente no inconsciente, né, na história da humanidade, né. Eu lembro que né, particularmente assim, eu sempre gostei muito de fazer esses espirais. Eu nem sabia por que eu fazia isso, desde adolescente, né. Eu ficava fazendo para lá, para cá, sabe? Tipo assim, para dentro, para fora, sabe? Contração, expansão, né? Olha só. Fazendo esses movimentos, né? Daí, depois de adulta, e fazia isso com lápis de cor, fazia com pedrinhas, com gravetos na fazenda do meu avô, né? Lá em Minas Gerais, onde eu né, passei grande parte da minha vida. E depois eu né, cresci, amadureci, fui estudar antroposofia, fui fazer formação Waldorf, né? Formação tanto para a parte da educação, como a parte também da área terapêutica, né? Eu fui entender, eu falei, meu Deus, né? Rudolf Steiner é um grande mestre, né? Que já tinha captado isso, né? Porque quando a criança entra no primeiro ano, ela começa a ter uma vivência que se chama desenho de formas, né? Que você deve saber. Esses desenhos de formas são exatamente isso, né? Ou seja, a gente está dentro desse pulsar rítmico, né? A vida é isso, né? Contração, expansão, dia, noite, luz, sombra. Então, ele trouxe isso, né, para o ambiente, né, assim, infantil, desde, né, muito cedo, com certeza como um grande caminho, assim, né, de organização, né, interna, de saúde emocional, né, de organização da psique e tudo mais, né. Então, assim, aí eu pude, né, assim, compreender, né, com mais detalhes, né, porque eu fazia isso, né, porque eu sempre gostei de fazer esses movimentos, né. Então, é muito interessante porque isso me traz, assim, é como que traz um ancoramento, eu sinto, sabe, um fortalecimento para os meus corpos, né. E Rudolf Steiner também, ele disse isso, né, que o homem é tríplice, né, tem o pensar, tem o sentir, tem o querer, né. E aí a gente chega, então, nesse universo do Triskelion, pode ser? Pode ser. Não é? Pois é, comenta um pouquinho disso. Porque eu acho incrível o que você escreveu, eu gostaria até de ler, se possível, né? Nos capítulos que você fala, né, no livro, sobre
a sua percepção sobre o Triskelion, né? O Triskelion, né? Enfim. Pode ler. Que é esse símbolo. Pode ler. Posso ler? Pode ler. Tá. Você parou aí? Tá. Então, assim, esse símbolo você encontrou lá, né, nesses locais. Eu encontrei Newgrange. Newgrange é uma Newgrange, tumba de passagem, exatamente. também com milhares de anos. Né? Exatamente. Newgrange é uma tumba de passagem que tem milhares de anos. Sim. E foi completamente reformada, então a gente tem uma boa noção de como era. Os arqueólogos conseguiram reconstruir fisicamente. E eu fui, era muito visitado pelos turistas, a ponto de terem pessoas que chamam Newgrange de Disney Grange. Porque vai verdade, gente você falou isso. Sim. Mas foi interessante porque eu quando cheguei, eu vi um grupo de turistas. Tá aqui, tem uma foto aqui de... Não é aqui. Bom, tinha um grupo de turistas e um guia turístico falando, explicando, e deu uma explicação completa, que os arqueólogos descobriram isso, achavam isso, aquilo e tal, até que ele disse assim, depois de 1 hora de explicação, todo mundo muito impressionado com tanta reconstrução, ele disse assim, bom, isso é o que a gente acha. Pode ser que, de verdade, eles vinham aqui para fazer churrasco. Né? E pronto. Sim. Então, no meio desse círculo, dessa tumba imensa, circular, a gente entrava por um túnel e lá no meio tinha um espaço redondo onde eles encontraram muitos ossos humanos. Né? Então, a piada dele foi essa. A gente pode imaginar uma série de coisas, mas a gente não pode ter certeza de nada. E esse lugar tem uma pedra imensa na entrada desse túnel com o símbolo da tríplice espiral. E eu não sei porquê, eu fotografei, mas eu não sei porquê esse símbolo me impressionou muito. Eu vi duplas espirais, espirais únicas. É maravilhoso, né? Mas isso me marcou muito. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava com as fotos prontas, mas eu precisava saber sobre o que eu escrevi, ainda não tinha descoberto. E o editor me impressionava, ia ter uma feira, alguma coisa. E um dia eu coloquei todas as fotos no chão, fiquei ali olhando para ver o que me chamava. E a foto que me chamou foi da tríplice espiral. Então, naquele momento, eu criei também a minha conexão com aquele símbolo. E, para mim, esse símbolo, cada espiral ganhou um significado, cada uma das 3. Isso, maravilhoso. Então, só para quem não conhece, né? Só para quem não conhece, então, esse símbolo é a união do corpo, da alma, do espírito, né? Vamos dizer assim, passado, presente, futuro, enfim, em várias percepções, né? Mas a primeira espiral você falou que é estar em posição para você, né? Eu achei bem interessante, você falou assim, nada acontece na vida se a gente não se coloca em posição. Parece simples, mas não é o que fazemos normalmente. Se um dia, depois de vivermos uma vida inteira, pudéssemos editar um filme apenas com os momentos em que saímos da inércia, em busca do que fazia sentido para nós, talvez não desse em curta-metragem. Tirando a sensação de imortalidade que carregamos, a morte, entre parênteses, a morte só acontece com os outros, temos tempos de sobra. Qual é a razão de tanto desperdício e falta de objetividade, né? Aí você falou, estar vivo não é o bastante para que o destino se cumpra, apenas o primeiro passo. A partir dele, uma fonte inesgotável de força se derrama sobre cada um de nós, desviando a atenção, tornando o caminho nebuloso e instalando hordas de dúvidas onde deveria haver luz. Então, a primeira espiral você captou como, né, sendo estar em posição, né, que eu sinto, assim, uma grande lição, assim, né, para mim foi uma outra percepção, né, de alma, assim, que fez muito sentido, né, então, esse símbolo está conversando, né, com a gente o tempo todo, né, tá, enfim, plasmando, né, as nossas vidas, né,
E aí você colocou a segunda espiral, escutar atrás, né? Ainda sobre a primeira, né? Estar em Ah, tá, posição, desculpa. Tá. quer dizer, para mim é isso. Estar em posição, isso. Uhum. Me mover a partir, me colocar numa posição, num lugar que me atrai. Então, se eu Sim, tenho uma curiosidade, isso. um impulso para me aproximar de um lugar, de um conhecimento, de uma pessoa, enfim, para eu me mover, eu preciso honrar esse movimento. Ah, mas por que Isso, você vai lá, isso, lá, aquilo? Não, não importa por que eu vou. Eu não vou com isso, objetivo. maravilhoso. Eu sigo primeiro o Que movimento bom. interno. Então, Estar em posição. por que me atrai estudar italiano e para o outro atrai, sei lá, Entendi. estudar dança de salão? Não sei. Então, cada um tem um chamado, tem pistas, talvez. E para a gente começar a desvendar algo maior sobre o nosso caminho, a gente precisa dar o primeiro Sim, passo. E o primeiro isso. passo que eu percebo nessa espiral é um passo É. que é de dentro para fora e que tem algum chamado. Mas eu ainda não entendi por que é aquele chamado. Simplesmente é uma vontade de me aproximar. Então, Isso. essa é a primeira espiral, ela Fantástico. tem esse olhar. Aí você ia falar da segunda, para escutar atrás. Desculpa. É. Então, a segunda espiral é escutar atrás. Você fala, é tão incrível tudo, né? Dá vontade de ler tudo. Você fala assim, não julgamos o que não vemos, não medimos, não nos sentimos compelidos a dominar, a possuir. O que não vemos é o que nos tira da inércia e faz avançar para a luz, para o sentimento de completude. É maravilhoso isso, né? Porque é isso, né? Você vai, então, para mim soa uma coisa assim muito da alma, né? Uma coisa muito sutil, Isso. assim, ou seja, eu tomo, né? Eu me coloco no meu lugar, eu tomo o meu lugar, eu estou em posição, mas a segunda é eu vou em direção à minha alma, eu vou em direção ao meu coração. Tem um movimento físico e logo em seguida tem um outro movimento de uma outra natureza. Tem é, se agrega Sim, uma outra instância que é uma é. instância que a gente não pega, mas que Vou mostrando completa, aqui. juntando as duas coisas, Sim, traz uma dimensão completamente diferente, né? sim. Muito incrível, Ricardo. E aí a terceira espiral, né, que seria, você chamou aproveitar o fluxo. Isso. Aí você escreveu assim, as pedras se movem, as portas se abrem, o rio corre mais rápido, o vento sopra a favor. De repente, o mundo parece fazer sentido. É isso. Quando a gente faz o movimento e escuta É essa nossa maravilhoso. intuição, a gente entra numa sintonia e, de repente, parece que tudo se abre, né? Não sei se você já Exatamente. sentou, as Sim, pessoas que o estão aí, fluxo, você está no. é incrível. Você está no fluxo e tudo é fluido, é tudo natural, é tudo espontâneo, você não tem que fazer grandes forças, não É é? isso. É exatamente isso. E Essa coisa da entrega, né? quando a gente experimenta isso, a gente tem a clareza de que está no lugar certo, na hora certa, no encontro certo, né? O Bert não tem aquela frase genial, na entrega cessa o esforço? É verdade. É O bem isso, Bert né? falava muito que a vida é um rio que corre numa determinada Sim, direção. A gente pode passar sim, uma parte da vida nadando contra a correnteza e a gente faz um sim. grande esforço e não sai do lugar, ou a gente se É, entrega à correnteza, e porque a gente se entrega à correnteza, a gente ganha uma pequena liberdade, que é se mover de uma isso, margem até a outra, mas a direção, a correnteza já deu. Né? Então não exatamente. adianta a gente É, querer inventar uma nova direção. A correnteza nos leva de qualquer jeito. Né? é verdade, Ricardo. Aí Isso você. para mim é de uma clareza É absurda, né? absurda. É Muitas vezes eu verdade, já é. senti essa sintonia e quando ela chega, parece que tudo se abre. Né? Em algum lugar É, eu escrevi que eu gosto de criar história, né? E sim, sim. eu escrevi que
eu descobri que cada um de nós tem 2 anjos, 2 anjinhos que protegem a gente. Então, sei. enquanto a gente está levando aquela vida by the book, aquela vida esperada, cumprindo a agenda, Certinho. fazendo tudo que é esperado da gente, os Uhum. anjinhos estão lá, e estão meio cochilando e tal. Aí um vai dormir, o outro fica meio de vigia, mas a vida deles está uma monotonia total. De repente, quando a gente resolve escutar o coração e fazer umas coisas meio diferentes, né? A partir desse sino que toca aqui no coração, aí eles acordam e falam, olha só, olha aquele doido lá, o que ele está fazendo, vamos lá ajudar, agora ele está precisando de ajuda. Então, essa ajuda, essa abertura que a gente sente, esse fluxo que surge quando a gente escuta o coração e faz umas coisas a partir do coração e não de outras perspectivas, é o que traz a ajuda desses anjinhos. E aí a vida fica abençoada, porque eles vêm para cuidar da gente, né? Claro, se a gente só vive a agenda, eles não vêm, eles só ficam lá meio cochilando. Sim, exatamente. E você sabe, você está falando nisso, eu estou aqui também relembrando um ponto que eu acho bem importante, das minhas percepções, né, de adentrar esses espaços circulares, de trabalhar com tudo isso, é, assim, a urgência da humanidade entrar nessa experiência do pensamento circular, né, de sair do pensamento linear, onde a humanidade ficou totalmente, né, quando né, a Terra, né, e a humanidade se separaram, porque houve, né, aquela questão toda da separatividade, né, eu estou aqui, a Terra está lá, né, isso aconteceu, né, esse pensamento rígido, estático, né, massacrou mesmo, né, eu acho que histórias, né, milênios, séculos e séculos, e a gente está nesse processo, né, da cura, né, da expansão de consciência, da abertura, né, de adentrar esses espaços circulares exatamente para mover em nós, eu acredito, né, esse pensamento circular, né, ou seja, esse pensamento que dá, que faz toda essa comunhão, que abrange, que dá espaço, né, para todos esses elementos importantes, né, Ricardo? A escuta, né, a prontidão, né, o exercício de ir, né, de buscar, de buscar uma liberação para o nosso ser, para os nossos corpos, né, e de tomar o nosso lugar, né. Então, acho que esses espaços sagrados, né, que estão aí, que nos trazem eu acho que essa energia, essa condução, esse fluxo, né, para que a gente possa entrar nesse movimento mesmo dessa fluidez, né, daquilo que é circular mesmo, né, daquilo que tem um aconchego, que tem, né, uma amorosidade, que tem um respeito, um acolhimento, né, acolhimento com a nossa criança, né, acolhimento com o nosso ser, com o nosso feminino, com o nosso masculino, com os nossos conflitos, né, com as nossas dificuldades, enfim, eu observo muito isso, sabe, é como se fosse, assim, uma mensagem no sentido de falar assim, pelo menos no meu coração, abre essa chave, vira a chave, entendeu? Vira a chave, né? Porque esses lugares sagrados, eles estão falando com a gente o tempo inteiro nesse sentido, né? Interessante porque circular o que é? A sensibilidade, a intuição, o feminino, né? E o círculo também, estar em círculo experimentar, todo mundo tá sem hierarquia, né? Isso, postura igual, círculo, todo mundo é igual. Não existe um melhor que o outro. Somos um. E entre as coisas muito interessantes que esse casal que eu falei desse livro trouxeram, foi também numa conversa com as pedras dizendo que elas são os testemunhos oculares da história, eles são os guardiões da história, né? Porque pedras assim assistiram civilizações. Exatamente, nascendo, né? Chega no ápice decaindo, até chegar uma nova. Então, as pedras são as únicas guardiãs da história, do que aconteceu. Exatamente. Elas guardam muito conhecimento, muita sabedoria, muito entendimento. Então, poder fazer contato com elas também. Pedrinha do Caminho de Santiago. Quanta história, né? Ela tem para me contar.
é uma riqueza imensa, né? Exatamente. Tem uma pessoa aqui dizendo resgatar a nossa criança interior. É exatamente isso, né, Ricardo? Eu acho que esse espaço circular traz essa... Eu acho que tira provavelmente a gente dessa... Não sei, dessa compulsão mental excessiva, né, que domina, que massacra a gente, né? Uhum. E pelo fato de estar num ambiente, né, assim, propício, um ambiente de aconchego, né, de calor, né, nos ajuda a entrarmos, né, em conexão com a nossa criança, com as nossas sombras, né? E eu acho que a nossa criança até num nível diferente, porque se a gente imagina que a gente pode voltar com várias roupas diferentes, né? Que a gente pode reencarnar e ter várias experiências, esses círculos também estavam ligados ao momento da humanidade que nós, como espíritos, éramos espíritos criança também, né? A gente estava começando. Sim, A história era sim. curta Verdade. ainda, né? Verdade. Então, tem uma originalidade na mensagem, na experiência que a gente encontra nesses lugares, que é muito impressionante. Tem muitas coisas impressionantes, né? Nesses lugares. Sim. A magia do mistério, né? A magia do mistério. Então, você sabe que eu estava escrevendo, me veio essa frase, assim, esses dias. Eu estava escrevendo sobre, enfim, coisas assim, né? Ligadas ao meu trabalho e tudo mais. Expansão de consciência. Porque eu estava, na verdade, vivendo, né, naqueles dias. Quando eu terminei, era como se eu tivesse uma sensação assim, eu vou me distanciar um pouco do que eu escrevi, depois eu volto, né? Aquelas sensações de ficar observando o que você está fazendo, né? Aí me veio uma voz interna e falou assim, não, tá faltando uma frase. Diga sim à magia do mistério. Ponto. Aí eu fui lá e coloquei. Diga sim à magia do mistério. Então é bem isso, eu acho, né? Quando a gente é diante de lugares sagrados, né? E a gente dizer sim, né? Abrir esse espaço, né? Para incluir, né? Essas sabedorias antigas, né? Eu acho que eu comentei com você uma vez, nas nossas conversas, que eu acho que eu sonhava, não sei se eu sonhava, enfim, mas eu acordava com uma sensação de que pessoas andavam dentro de um círculo. E eu via terra, sabe? Eu via pedras e tudo mais. Eu falei, que isso, né? Que isso? E aí depois você vai estudando, você vai vendo as pessoas, os próprios celtas, né? Os druidas, eles faziam isso, né? Eles caminhavam dentro dos círculos para fazer esse movimento, né? De conexão consigo, né? Enfim, talvez buscando, né? Um ponto, né? Uma conexão com a fonte, né? Algo nesse sentido, né? E daí exatamente, pisar na terra e tudo mais, né? E então, assim, você vai compreendendo, né? Aí você vai observando e dando lugar e incluindo, né? Essa linguagem do inconsciente que está falando, né? Através dos sonhos, né? Que está gravado na humanidade, que está gravado, né? Em cada ser humano, né? É bem interessante, né, Ricardo? Essa é uma viagem interessante e que aqui no Brasil não é muito comum, né? A gente tem sítios arqueológicos também. Pois é. Eu nunca estive lá no Piauí, por exemplo, tem muita também coisa. Não tive, Mas a gente vê na Europa... Exatamente, é verdade. Isso é mais comum, né? Por exemplo, eu trago aqui, ó, deixa eu te mostrar também, eu tenho umas imagens aqui interessantes eu tenho uma imagem interessante de Chartres, né? Uhum. Aquele lugar que está dentro da catedral e é um labirinto, e na verdade, quando os peregrinos faziam o caminho de Santiago, eles passavam por esse lugar e entravam aqui, né? Você sabe, né? Chartres, né? Esse lugar totalmente transcendente, né? Enfim. Tem o circular aqui do Minotauro, né? Do Teseu, do filho de Ariadne, né? Eu acho que também tá tudo ligado, né, Ricardo? Tá tudo ligado. E aqui é o labirinto ser humano, que interessante. Olha, esse é o Foi criado... mais difícil de achar a saída.
Olha que interessante. Foi criado no século XVI pelo arquiteto Francesco Segale de Pádua. Está escrito assim, ó, recorde os próprios caminhos errôneos, longos ou curtos, que você percorreu ao longo de sua vida. No final, todos passaram pelo coração, que é a nossa chave mestra. De forma amorosa, percorra novamente seu labirinto e perceberá uma harmonia renovada. É interessante, né? Os labirintos, as espirais, as formas circulares estão conversando com a gente, né? O tempo todo, né? Só a gente indo lá, eu tenho ainda o sonho de levar um grupo de pessoas para percorrer que ótimo. alguns círculos. Eu quero ir, desses. eu quero ir. É uma boa. Me chama, me avisa, por favor. Algo bom para planejar aí para daqui a um ano. Com certeza. Depois, Inclusive, né? tem alguns tipos que eu não conheço, que eu tenho vontade de conhecer. Sim. Mas a maior parte. Fantástico, Ricardo. Eu acho que seria uma experiência bem bacana para a gente. Muito incrível. Um tipo de turismo diferente, né? Com certeza. Então, olha, a gente só tem mais 5 minutos, porque atrasou um pouquinho, né? Por causa daquela situação lá inicial, mas eu quero muito ler aqui o último parágrafo que você escreve, o último parágrafo e uma última frase que você coloca aqui para compartilhar com as pessoas, né? Diz assim, ó, depois que experimentamos a tríplice espiral, ela fica impregnada na alma, não há como apagá-la. Não significa que não possamos recuar e retomar a agenda, deixando-a adormecida. O livre-arbítrio continuará a existir, nos permitindo escolher como queremos cumprir cada ciclo. Apenas no plano universal a escolha já está feita. A limpeza é uma questão de tempo. Não há dúvida de que caminhamos para a luz. Verdade. Verdade, né? Tem uma pessoa aí... Fala. Não, tem uma pessoa que quer sim, está dizendo, eu também quero ir, ela também quer fazer a viagem. Tá bom, vamos anunciar aí em breve. Com certeza. Tem pode concluir. Experiências na vida que, quando a gente passa, são experiências que terminam com a nossa dúvida, né? E são experiências que a gente não pode esquecer. Como eu disse, a gente pode até voltar atrás, a gente pode até voltar para um outro tipo de vida, para uma outra situação qualquer, mas aquilo fica impregnado. Aquela certeza de que é possível fica impregnado dentro da gente. Então, que a gente cada vez mais possa se deixar impregnar e possa seguir, possa transformar essas experiências em experiências na própria vida da gente. E não simplesmente experiências para a gente contar uma história, né? Eu tenho me sentido abençoado na minha vida, estou com 61 anos, me sinto muito abençoado. Está começando. A quantidade de experiências em que eu me lancei a partir do meu coração, da minha intuição, e que me abriram portas, que me abriram encontros, que me abriram compreensões, é absurdo. Maravilhoso. Eu só dessas coisas. Claro, por favor. Você é uma das histórias, Ricardo. Eu te falei isso. É muito bom ouvir as histórias. Eu gostaria que todo mundo pudesse cultivar isso, porque o mundo ficaria muito mais interessante do que ele é. Com certeza, exatamente. A gente está dedicando muita energia a pagar as seguradoras, imaginando que as seguradoras são capazes de livrar a gente dos imprevistos. Não, elas só pagam para ressarcir o dano físico, né? Exatamente, Mas a vida é isso mesmo. Está muito além. Muito maior, né? Ir além, né? Vamos ir além, todo mundo. Tem o Tadeu aí que está falando, me leva, também quer viajar. Vamos lá, Tadeu, vamos lá. Embora. Essa imagem aqui, Ricardo, eu queria fechar, porque a gente tem poucos minutos. Onde é exatamente? Essa é na Catedral de Cove. Tem uma... tem uma criança aqui que eu achei... É uma criança... Eu achei fantástico. Eu tive nessa catedral. Nossa criança. Lá trabalha o cara que é o segundo, trabalha com um conjunto de sinos, segundo maior conjunto de sinos do mundo. Certo. E aí, depois que ele me mostrou tudo, eu saí e estava nos fundos dessa catedral, tinha essa criança brincando.
Que lindo, que mágico, né? No caminho, né? Mais uma bênção, mais uma conexão com a nossa criança, né? Para fechar o livro, né? É isso. E aí, lá no final, você diz assim: felicidade é viver inteiramente tudo aquilo que mais admiramos. É isso. Assim é. É isso. Arro. Arro. Obrigado, Lilian. Muito lindo. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado também. Eu que agradeço, viu? Obrigado a todo mundo. Obrigada pela conexão. A gente vai tecendo aí outros fios. Muita saúde, viu? Muita paz para você, para sua família, para a Júlia. Para você também, querido. Um beijão na Júlia. Obrigado. Viu? Boa noite. Também. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos que passaram por aqui, que estão aqui. Gratidão profunda. Arro.